o Law se provou ser o predador natural do Barba Negra, mas cadê o seu gasto de energia? Ele só funciona quando Oda quer. O Kuma faz parte de que raça? Qual a raça do Kuma para ele ter se tornado um pacifista? E o Dr. Vegapunk realmente vai morrer? Ele faz parte do exército revolucionário? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1064 de One Piece. O Oda tá doidão, tá mostrando a batalha do Law contra o Teach, mostrou ali que o Kuma faz parte de uma outra raça, a gente vai comentar sobre isso, e também segredos sobre o Vegapunk. Será que ele realmente vai morrer? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e não esqueça que a gente tem uma lojinha, e eu tô com um figure do Luffy aqui, ó, que você pode encontrar lá na nossa lojinha, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Eram 2 Luffys, um já foi vendido, e agora só sobrou esse aqui. E aí se você quiser adquirir, tem um link na Shopee, você dá uma olhada lá se você quiser adquirir, e tem o nosso site oficial que tem um cupom de R$10 se você comprar por lá. E aí você pode adquirir esse Luffy bonitão. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a capa do capítulo, nós temos realmente confirmado Aokiji no bando dos piratas do Barba Negra. Ele é um dos comandantes do Teach. Isso aí não foi confirmado, até porque foi escrito, ou está escrito, Piratas do Barba Negra. Mas ele realmente é um comandante do Teach, ou ele se tornou um comandante do Teach, ainda não foi confirmado. Mas eu acho que se ele não for, ele tem posição de destaque dentro do bando. E pela sua força, ele deveria ser se o Teach não tiver tornado ele como um dos seus comandantes. E ele realmente invadiu o território da Big Mom e capturou a Purim. A pergunta que fica a primeira é se ele é comandante, e a segunda, em que tempo essa história de capa passa em relação aos eventos atuais do mangá. Porque a gente sabe que a Purim está no navio do Barba Negra que está lutando com o Law nesse momento. Ela está naquele navio no presente, mas ela foi capturada no presente também ou foi capturada antes? Porque daria para ela ter sido capturada no presente e ter entrado no navio, porque o Van Alger tem a fruta do teleporte. Ele pode ter teleportado lá no território da Big Mom, pego o Aokiji juntamente com a Purim e trago eles para o navio do Barba Negra agora. E isso quer dizer que o Aokiji está dentro desse navio ou pode estar dentro desse navio também. O que significa que é mais uma força ou mais um Akumado para lutar contra o bando do Law. E aí eu acho que ele não tem chance de ganhar se o Aokiji estiver aí dentro. Ele pode ter uma chance de fugir, lutando contra todos esses Akumados, se ele realmente quiser ou não vê esperanças de vencer. Mas se o Aokiji estiver aí, é quase impossível que ele consiga vencer. Agora, indo direto pro capítulo, o Oda tá doidão, tá nos mostrando a batalha do Law versus o Teach, mas eu acho que ele não vai finalizar. Eu acho que o último momento dessa batalha aconteceu agora. Acho que nos próximos capítulos não vai ser mostrado, mas futuramente vai ser mostrado o resultado dessa batalha e o que foi que aconteceu. Mas enquanto ele está mostrando essa luta, ele mostra a força de conjunto do bando do Law. A gente achando que o Law ia lutar sozinho, mas o bando dele luta em prol de dar suporte a ele. E isso torna o seu bando bem forte. A gente tem que eles são bem coordenados e cada um tem ali as suas habilidades utilizadas ao máximo. Por exemplo, o Sati e o Penguin, eles pulam no mar e utilizam a água para lutar contra usuários de Akuma no Mi, o que dá vantagem para eles. E isso aí é um ponto que eleva ainda mais o bando do Law, que a gente não dava nada por eles. A gente tem o Beppo com seus sentidos de animal, porque ele faz parte da tribo dos Minks, e ele já percebe que o Law vai ser atacado, e aí o Jean-Bart entra na jogada para ser o escudo do Law. E a sua defesa é tão resistente que ele consegue resistir aos tiros do Van Alger. E aí é mais outro ponto para o bando do Law, ou o bando do Law tá lutando em prol do Law utilizar suas habilidades sem que interfiram na batalha, para que ele possa lutar de maneira direta sem ser atrapalhado. Então essa é uma característica bem interessante do bando do Law. A gente não dava nada, mas eles estão fazendo alguma coisa. E estão até em vantagem contra o bando do Teach, porque enquanto Sati e Penguin estão debaixo d'água juntamente com Polar Tang, que é o submarino do Law, eles estão atacando o navio do Barba Negra. Eles estão atacando por baixo e lutando contra usuários de Akuma no Mi, eles têm uma vantagem. Um segundo ponto é que o Teach desconhece que o Law tinha o despertar. Mas pensa só comigo, o cara enfrentou 2 imperadores ao mesmo tempo, não que ele tenha
conseguido vencer sozinho, mas é de se imaginar que para ele ter a força suficiente para vencer um dos Yonkous, que no caso foi a Big Mom, ele teria que ter desperto o seu poder. Só que não saber disso por parte do Teach resultou nele tomar um dano absurdo para o Law nesse momento aqui. E as novas habilidades do Law no seu despertar tornam ele o predador natural do Teach. Tornam ele ou dão a capacidade dele conseguir lutar contra um Yonkou com 2 poderes de Akuma no Mi e ter chance de vencer. A gente não imagina que o Law vá conseguir vencer, mas pelas suas habilidades ele tem chance. E aí vem a pergunta: cadê o seu gasto de energia? O Oda só utiliza quando ele quer? Esse aqui é um ponto interessante, um detalhe que muita gente, eu acho que não percebeu ou não quis perceber. Até porque o Law tá desperto e o seu despertar é quebrado. E o despertar das Akuma no Mi é o ápice do poder de uma Akuma no Mi dada para o seu usuário. E o Law só tinha um gasto de energia absurda utilizando esse despertar, enquanto ele não tinha dominado. Mas utilizando efetivamente no campo de batalha contra um Yonkou até o máximo, e já foi dito dentro da obra que você evolui em batalhas de vida ou morte, o Law acabou aprendendo seu despertar. Ele aprendeu antes, na verdade, mas acabou dominando o seu despertar. E como eu falei, o seu despertar é quebrado, dá novas habilidades para ele, que fazem com que ele reduza o seu gasto de energia e ao mesmo tempo amplificam o seu poder de ataque. E a gente vai ver isso durante essa batalha nos quadrinhos que se seguem. Por exemplo, o Law utiliza o Rerun, ou R-Run, que é um novo tipo de habilidade onde ele dá um Run para o seu inimigo. Ele pega, cria o Run, ele não dá para sua espada, não imbui em sua espada, mas ele dá para o seu inimigo. E ele já utilizou esse Rerun lá contra a Big Mom. No momento em que a Big Mom seria derrotada, ele deu o Run para ela e utilizou uma outra habilidade, que foi o Silent, ou Calme, alguma coisa assim, para ninguém ouvir a voz da Big Mom e, consequentemente, não terem suas almas arrancadas. E com isso, a Big Mom foi derrotada silenciosamente. Ele deu um para Big Mom e deu habilidades, ou utilizou uma habilidade dentro daquele room separado do seu corpo. E aqui com o Teach foi da mesma forma. Ele criou um Rerun e deu para o Teach. Ele não criou um room do tamanho do mundo para pegar toda a ilha, mas um em específico que ele jogou para o Teach, e dentro daquela sala ele consegue atacar da onde ele está. Essa é a impressão que me passa. Do chão, o Law jogou o Rerun lá no Teach, envolveu o Teach, e ele atacando no chão, o ataque funcionou dentro daquele room, entendeu? E aí cortou o cavalo, o Stronger, que é o cavalo do Doc Ki. E essa é uma habilidade do despertar do Law, que ele dominou o seu despertar, que torna o seu uso, o uso das suas habilidades com o ápice da força, mas com o mínimo gasto de energia. E a outra habilidade do Law é o Ki-Run. O que é o Ki-Run? Ele imbui um Run em sua espada e utiliza e controla ela da maneira como ele quiser. E esse também é o Run que ele é exterior. O Law não cria um Run em volta dele para utilizar suas habilidades para gastar mais energia. Ele imbui a sua espada com um Run menor, menos gasto de energia, e amplifica o seu poder. Ele sutura a palavra, não sei. Ele estaca o Teach com essa espada e acaba atacando ele de dentro para fora, como fez com a Big Mom. E aí ele dá um dano absurdo. E por que o Law é o predador natural do Teach? Porque o Teach recebe 2 vezes mais dano quando é atingido, e o Law ataca ele de dentro para fora, ou seja, pega na sua parte interna, que é a mais frágil. O Teach, como o Yonkou, muito provavelmente a gente imagina que ele tem uma pele com um haki que o protege mais do que ele tinha antes, porque ele evoluiu durante o time skip até se tornar Yonkou. Mas se o Law ataca por dentro, ele vai tomar 2 vezes mais dano na parte mais frágil dentro do seu corpo, que é a sua parte interna. Então o Law se torna o predador natural do Teach, e com suas habilidades despertas que ele já dominou, ele consegue manter uma luta, uma batalha longa, sem perder a sua energia. Vocês viram ele utilizando um Run normal nessa batalha? Ele não usou, porque o Run normal gasta sua energia. E aqui é o segredo que o Oda colocou nessa batalha. O Law está utilizando o despertar, que minimiza o seu gasto de energia e maximiza o seu ataque, o seu ataque físico nos seus inimigos. Esse é o segredo, e por isso que o Law está conseguindo dar dano no Teach, está conseguindo lutar contra ele sem perder a sua energia. Ainda mais se a gente contar todo o suporte que o seu bando está dando,
para que ele lute com o Teach sem ser atrapalhado. Então esses são os segredos dessa luta do Law contra o Teach, e essa é uma possibilidade, ou isso dá uma possibilidade para que o Law possa vencer o Teach. Isso se o Oda quiser, coisa que eu acho improvável. O Teach ele sempre recebe o primeiro ataque do seu inimigo, e foi o que aconteceu agora. Mas depois acontece alguma coisa que ele consegue se sobressair no final e consegue vencer. Com o Magellan foi assim, ele foi atacado, foi salvo e depois venceu. Com o Barba Branca foi assim, ele foi atacado primeiro e depois ele venceu. Com o Ace foi assim, ele foi acertado primeiro e depois ele venceu. Com o Luffy e agora, muito provavelmente, com o Law. O Law atingiu ele primeiro, deu um dano absurdo e agora o Teach vai ter a chance de vencer. O Oda sempre faz isso com esse gordão. E no final, ele mostra um buraco negro ali e vai sugar o Law. Só que, como eu falei, o Law é o predador natural do Teach, especificamente do Teach. Por quê? Porque nesse puxão do Teach com um buraco negro, o Law agora pode utilizar o seu Room normal e se teleportar ou sair do campo de atração desse buraco negro, trocando de lugar com outros objetos. E aí ele só vai utilizar o seu Room normal para se teleportar, isso se ele utilizar. Ele vai utilizar para se teleportar e não ser tocado pelo Teach. E aí, na hora do ataque, ele utiliza o Rerum e utiliza o Kirum para atacar o Teach. Então, essa é uma batalha divisora de águas para o Teach. Nessa batalha, o Teach vai se provar como verdadeiramente um nível Yonkou, assim como o Luffy se provou derrotando o Kaido, assim como o Law e o Kid se provaram derrotando a Big Mom. Pro Teach vai ser a mesma coisa, ele vai lutar contra o seu predador natural, que pode se esquivar do seu campo de atração e te dar dano absurdo por dentro, e quando ele vencer, ele vai realmente se provar como nível Yonkou. Essa é a prova que o Oda está fazendo o Teach passar, para que ele realmente seja aquele que está disputando com o Luffy pelo título de Rei dos Piratas. Um ponto interessante da capa desse capítulo que entra agora é que o Sachi e o Penguin estão atacando por debaixo d'água. Se o Aokiji estiver ali, ele é que vai ser o que vai mudar ou vai fazer a batalha virar a favor dos piratas do Barba Negra. Porque ele é só congelar o mar, Sachi e Penguin ficam presos, o Polateng não pode sair, consequentemente não vai ter mais ataques por baixo pelo mar, e o próprio Aokiji pode ajudar o Teach na batalha em si, atacando o Law e congelando ele de alguma forma. Ou congelando seus membros para que eles não deem mais suporte para o Law, e ele vai ter que lutar contra o Teach, contra os outros usuários de Akuma no Mi. Por isso a importância da capa, por isso a importância de saber quando se passa a capa desse capítulo, porque o Aokiji pode estar nesse navio, e a qualquer momento ele pode aparecer para lutar. Outro ponto interessante foi a Purim confirmando que a Big Mom está morta. Será que ela realmente está morta? Será que o Magma foi o responsável por matar Kaido e Big Mom? Porque se a Big Mom estiver morta, o Kaido consequentemente também tem que estar. Porque os dois receberam danos equiparados, foram derrotados e caíram no mesmo local. Então, se a Big Mom morreu, consequentemente o Kaido tem que ter morrido também. E aí isso prova o Magma como sendo a substância mais ofensiva dentro do mundo de One Piece. E consequentemente o Akainu sendo aquele, o único capaz de ferir ou de dar um dano absurdo nos Yonkous e até solá-los. Eu já gravei um vídeo falando sobre essa possibilidade, eu vou postar ele durante essa semana que não vai ter capítulo, então acompanhe o canal que você vai ter respostas sobre essa possibilidade. Mas eu acredito que a Big Mom e o Kaido não morreram, até porque não tem como ela saber se eles realmente morreram ou não. Ou o Oda não nos deu indícios que ela realmente tem a confirmação de que Kaido e Big Mom morreram. Um segundo ponto é o Akainu aparecendo mais uma vez, vendo mais uma batalha e meio que arregando. Eu sou um almirante de frota e isso é frustrante, porque eu tenho que esperar. Por que você não resolve mandar alguém lá? Nós não temos pessoas suficientes. Vai esperar os caras terminarem a batalha para depois ir lá e vencer os caras depois de já terem lutado e terem tomado dano? É assim que a Marinha age? Dentro do mundo de One Piece isso é válido. Ela é a força policial da Marinha, do governo mundial, do mundo de One Piece, e tem que agir contra os piratas. Tem que pegar eles nas últimas e capturá-los ou matá-los. Só que em questão de força, isso mostra covardia. Porque nós vamos esperar a batalha acabar para ver o que vai acontecer, e só depois a gente vai lá. Por que você não é o Peita Yonkou, o Bate Yonkou, e não vai lá acabar com um Yonkou
e com um cara com nível equiparado ao de Yonkou? Não vai, né? Não vai, covarde. Essa aqui foi a parte 1 desse capítulo, e agora nós vamos para a parte 2, falando ali mais da ilha Egghead e também dos Mugiwaras. Mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E mais uma vez, relembrando, nós temos o único Lufão que sobrou aqui, tá na lojinha do canal, tá na Shopee, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E você pode adquirir esse Lufão aqui se você quiser. Esse é o último sobrando, hein? Os outros, eles são importados de fora do Brasil e vêm pra cá com frete grátis. Mas o único que eu tenho aqui comigo que eu posso enviar é esse Lufão. Agora, bora continuar com o vídeo.